Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou trazer a colação para vocês o assunto de grão-mestre de todas as lojas. Eu vou fazer uma narrativa dos acontecimentos do pretérito, terminado o minuto maçônico. Eu vou trazer um entendimento meu, nosso, próprio, de Dom Silvio, e vou trazer esse assunto ao presente, o que está acontecendo hoje no mundo em relação aos assuntos que eu vou abordar. O grau 20 do rito escocês antigo e aceito, segundo grau do Conselho de Kadosh, é denominado grão-mestre de todos os mestres, ou mestre ad vitam, ou seja, o mestre durante toda a vida, ou ainda de venerável mestre de todas as lojas. A narrativa do grau evoca a construção e destruição de todos os templos já existentes em Jerusalém. O primeiro templo foi de Salomão, destruído pelos babilônicos quando da primeira diáspora do povo judeu. O segundo templo foi o do governador Zorobabel, reconstruído durante o período em Judá e que foi uma província de Pérsia. Este templo mais simples deu lugar a um terceiro. O terceiro templo, e o maior e mais suntuoso de todos, foi o do rei Herodes, construído durante a dominação romana, nesta época em que as grandes obras foram feitas em Judá. Ele foi arrasado durante a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, após a insurgência dos judeus contra Roma. O imperador Adriano, nesta ocasião, para se vingar, batizou a terra de Palestina, nome este que faz referência direta ao povo filisteu, que disputou aquelas terras com os judeus. O domínio árabe teve início somente no século VII. Este grau, geralmente transmitido por comunicação, sintetiza e encerra as lendas relativas ao templo. A partir desse ponto, o rito escocês antigo e aceito se concentrará em outras narrativas históricas. Aqui termina a instrução do minuto maçônico. Agora eu vou trazer a nosso entendimento a respeito dessa instrução. Vamos falar sobre a diáspora. A primeira diáspora dos judeus, Nabucodonosor, foi o rei da Babilônia que conquistou Jerusalém e levou os israelitas para o exílio, onde ficaram por 70 anos. Era um grande guerreiro e não tinha misericórdia. Através de Nabucodonosor, Deus castigou o povo de Judá por sua idolatria e maldade. Judeus, antiga designação dos habitantes de Judéia, mas hoje está mais ligado aos praticantes da religião judaica e seus descendentes. Judeus e árabes são dois entre vários povos semitas, ocupavam partes do território do Oriente Médio. Árabes e israelitas foram árabes que possuem nacionalidade israelita e não são judeus. DNA árabe e dos judeus. As duas nações dependem da mesma tribo, que vieram do Oriente Médio, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, muitos antes de Abraão. Israelenses, palestinos, sírios, egípcios e libaneses não são apenas primos, mas são irmãos genéticos. Guerra são conflitos armados que acontecem por diferentes motivos, como desentendimentos religiosos, interesses políticos e econômicos, disputas de território, rivalidade étnica, entre outras razões.
Com as guerras, as populações sofrem perda de saúde, qualidade de vida, sofrimento, com a perda da nacionalidade. Em 1947, a ONU propôs a criação de 2 estados, um judeu e outro árabe. Os judeus ficaram com Israel e a Palestina com Gaza e Cisjordânia. Os árabes não aceitaram o acordo, alegando que ficaram com as terras com menos recursos. Aqui termina a nossa participação do nosso trabalho de número 212. Vamos agora citar que no ano de 2007, o partido assumiu efetivamente o controle da faixa de Gaza, após o controle armado das FAT. O espaço aéreo e o acesso marítimo da faixa de Gaza são atualmente controlados pelos Estados de Israel, que também ocupou militarmente o território em junho de 1967 e de agosto de 2005. Faixa de Gaza é um território que faz fronteira com o Egito, Israel e o mar Mediterrâneo. Recebeu este nome por conta da cidade de Gaza, que possui 360 quilômetros quadrados, o equivalente a um quarto da cidade de São Paulo, o que torna um dos lugares mais populosos do mundo, com 2,21 milhões de habitantes. Está terminada a nossa instrução de hoje. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal do Doncildo e prestigie o nosso trabalho. E um beijo para todos vocês. Bom final de semana e o coração do Doncildo vai para todos vocês.